30 dias para a sua prova, 30 dicas para você. Não saia daí, que eu volto logo depois da vinheta. Fala, meus queridos, fala, minhas queridas. Professor Márcio Danilo aqui na área, especialista em aprovação no exame de ordem e mentor para a segunda fase da OAB, na melhor disciplina que é Direito Penal. Nós vamos iniciar hoje aqui um projeto de 30 dicas, já que faltam 30 dias para a prova do exame 44, beleza? Então, já de antemão, encaminhe esse vídeo aí para algum amigo seu que está estudando também para o exame de ordem e já deixa a sua curtida, tá? Mas eu nem vi a dica ainda, professor, mas eu tenho certeza que essa dica vai lhe ajudar muito. A dica é de direito penal e envolve os chamados crimes funcionais. E aí você está se perguntando, o que é que são crimes funcionais, Márcio? Venha para cá. A grosso modo, a gente pode dizer que crimes funcionais são crimes praticados por funcionário público em desfavor da administração em geral. Então, a grosso modo, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral são chamados crimes funcionais, beleza? E então, em um primeiro momento, a gente precisa lembrar, e quem é que pode ser considerado funcionário público para fins de direito penal? Você vai lá no artigo 327 do Código Penal e ele vai dizer para a gente que considera-se funcionário público, olha agora, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então isso quer dizer que o conceito aqui para o direito penal, ele não é o mesmo conceito que você tem, por exemplo, no direito administrativo, tá? Então aqui eu posso ter, por exemplo, um jurado lá no tribunal do júri. Aquele indivíduo, ele é considerado funcionário público para fins penais, beleza? O mesário, ele é considerado funcionário público para fins penais, fechou? E aí o próprio artigo 327, ele traz aqui no parágrafo 1º uma equiparação, dizendo que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. E lá no parágrafo 2º, nós temos um aumento aqui de terça parte, um aumento de 1/3. Quando os autores dos crimes aqui previstos nesse capítulo, eles são ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então perceba, o conceito aqui já é mais abrangente. Então lembra que eu falei que você já podia curtir esse vídeo? Eu tenho certeza que tem gente que não sabia dessa informação, beleza? E aí vamos lá. Márcio, me dá um exemplo aí de crime funcional então. Ué, peculato, lá no artigo 312, concussão, lá no artigo 316, corrupção passiva, facilitação de contrabando e descaminho, prevaricação. Tudo isso aqui são exemplos de crimes funcionais, beleza? Então você já sabe que crime funcional é crime praticado por funcionário público. Então já deixe a sua curtida se você não tinha deixado ainda, porque eu falei a você que essa dica era maravilhosa. E já aproveita e compartilha também com aquele seu amigo que está estudando para o exame de ordem. Mas eu sei que você está se perguntando, e o particular, Márcio? Ele pode responder por um crime funcional?
Eu sei que essa pergunta estava na sua mente, então eu também vou falar sobre isso. É possível que um particular ele venha a responder por um crime funcional? Gente, se o particular estiver sozinho, é óbvio que ele não vai poder responder, ser responsabilizado por um crime funcional. Exatamente porque lhe falta uma condição. Ele não é funcionário público, tá? Agora, se você se deparar com uma questãozinha dizendo que um particular ele está agindo em concurso de pessoas com um funcionário público e agora ele tem ciência dessa condição pessoal de funcionário público, nesse caso, sim, ele vai poder ser responsabilizado. Então, se eu, que não sou funcionário público, estou em concurso de pessoas com indivíduo que é funcionário público e eu tenho ciência dessa condição dele, ela se comunica para mim, mesmo sem eu ser funcionário público. Então, nesse caso, nós dois vamos responder por um crime funcional, ou seja, eu, particular, posso responder pelo crime funcional. Isso aí é fruto da interpretação do artigo 30 do Código Penal. Porque o artigo 30 vai dizer que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Olha agora, salvo quando elementares do crime. Então ele está dizendo para a gente que as circunstâncias elementares elas vão se comunicar. Comunicar é se estender ao outro indivíduo. Tranquilidade? Então já deixa o seu comentário aqui. Você me diga aqui, professor, estou assistindo a aula no dia tal, adorei essa dica. Então já deixa o comentário aí, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregá-lo para mais pessoas. E se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, pelo amor de Deus, né? Abençoado, abençoada. E para a gente fechar, já que eu estou falando desse artigo 30, eu quero deixar uma dica. Uma outra dica, uma dica dentro de uma dica. Mas eu ouvi falar que é possível que um homem responda pelo crime de infanticídio. É possível isso? Gente, é possível. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio. O que é o crime de infanticídio? É a mãe, sob influência do estado puerperal, matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, no crime de infanticídio, o estado puerperal é considerado uma circunstância elementar do crime. E vocês acabaram de ver que as circunstâncias elementares, elas se comunicam. Então, se você tiver uma questão dizendo lá que determinada mulher, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, ela estava ali matando o próprio filho, e aí o médico, ciente dessa condição dessa mulher, auxilia e também mata aí o filho junto com essa mulher. Os dois vão responder pelo crime de infanticídio, em virtude da regra do artigo 30 do Código Penal. Fechou? E para a gente encerrar aqui a nossa dica, já deixo para vocês a nossa informação sobre as nossas mentorias. Então, você que é de Aracaju, Sergipe, pode estudar com a gente presencialmente, e você que está em qualquer lugar do Brasil pode participar da nossa mentoria online. Fechou? Então, meu povo, dica de número 1 aqui, ela foi concluída com sucesso, e eu espero você na nossa próxima dica. Valeu, bons estudos!